Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael. Nós vamos começar nossos trabalhos nessa semana falando da reprodução sexual nos vegetais. A minha ideia é dar uma explicada no que é reprodução sexuada, como isso se aplica aos vegetais, né, que eles têm uma característica especial no ciclo de vida deles, e entender como funciona essa reprodução sexuada nos quatro grandes grupos de vegetais, que são esses listados aqui embaixo: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São quatro grupos. A ideia de reprodução é bem parecida, só que com alguns detalhes diferentes. E aí, o nosso plano para hoje, para esse vídeo, é que vocês entendam melhor a reprodução sexuada de cada um desses grupos. Primeiro, vamos falar um pouco de reprodução sexuada. Toda vez que a gente fala de reprodução sexuada, não importa de qual ser vivo a gente esteja falando. No tema de hoje são os vegetais, mas o que eu vou falar aqui também se aplica aos animais ou a qualquer outro grupo de ser vivo que se reproduz dessa forma. Se nós falamos de reprodução sexuada, nós estamos falando de um tipo de reprodução que exige a produção de gametas. Gametas são células especiais, células que têm um objetivo reprodutivo. São células que vão se fundir, vão se juntar para dar origem a um novo organismo. E aí, a partir desses gametas, se definem os gêneros. Então, já que nós teremos dois tipos de gametas diferentes, se define que um desses gametas será o gameta masculino e o outro será o gameta feminino. Normalmente, o gameta masculino ele é dotado de mobilidade. Ele se move sozinho ou ele é movimentado a partir de algum outro componente. E o gameta feminino fica mais restrito, fica mais fixo. Normalmente é assim, né? Não é uma regra totalmente rígida, não pode, existem algumas exceções, mas na maioria dos casos a gente diferencia os gametas dessa forma. O gameta masculino ele tem uma mobilidade, o feminino não. E na maioria das vezes o gameta masculino ele é menorzinho do que o feminino, até para facilitar esse movimento. Outra característica importante que é comum na reprodução sexuada é a união dos gametas. Então, é necessário que eles sejam produzidos, né? Então, é necessário que ocorra a produção dos gametas e esses gametas precisam se unir, eles precisam se fundir. Esse processo que ocorre a fusão deles, né, a união deles, nós chamamos de fecundação. Então, sempre que ocorrer a união dessas células reprodutivas, nós vamos chamar de fecundação. Aqui só um modelo de pareamento de gametas, vamos dizer assim. Nós temos dois organismos, um está indicado como pai e o outro como mãe, e os dois possuem dois dois exemplares de gametas. O pai tem os gametas 1 e 2, a mãe 3 e 4. Quando ocorre a reprodução entre esses dois organismos, cada um dos pais vai fornecer um gameta. No caso do pai, pode ser o gameta 1 ou 2. A mãe vai fornecer o 3 ou o 4. E esses gametas vão se parear. Cada um dos pares que se formaram aqui embaixo indica uma possibilidade para filho. Então, o filho desse casal pode surgir da união do gameta 1, que vira o pai, com o gameta 3 da mãe, gameta 1 com o 4, gameta 2 com o 3, gameta 2 com o 4. Essa é uma das causas da variabilidade genética, da variabilidade entre os organismos que se reproduzem de forma sexuada. Eles são todos diferentes entre si. Existe uma diferença entre os pais e os filhos. Nenhum filho vai ser idêntico ao pai ou à mãe, porque ele vai parear algumas das características de cada um dos pais. Então eles vão ser semelhantes, porém não serão idênticos. Agora vamos nos concentrar nos vegetais. Os vegetais, de um modo geral, eles têm um ciclo de vida duplo. Eles têm duas fases de vida. Uma dessas fases é chamada de esporófito, é uma fase assexuada, vamos dizer assim,
E a outra fase é o gametófito. Na maioria das vezes a gente não percebe essas fases de vida no vegetal, porque sempre uma delas será dominante. Então o corpo do vegetal vai ser sempre um desses dois. Vai ser ou o esporófito ou o gametófito, depende do grupo de vegetal. Então, uma das fases vai ser dominante, a outra vai ser passageira. A outra vai surgir e depois sumir. E aí, de um modo geral, como é que funciona a reprodução dos vegetais? Eu vou começar aqui pelo esporófito para poder marcar um ponto, né? Já que é um ciclo, eu vou começar por aqui. Então, o esporófito é uma estrutura, né? É o corpo do vegetal, uma parte do corpo dele, que faz a reprodução assexuada. Então, é uma parte que vai criar um tipo de célula reprodutiva chamada de esporo, e esse esporo germina para dar origem ao gametófito. Como o esporo surge do esporófito, o esporófito fabrica esses esporos, o esporófito, apesar de ser assexuado, não ter uma diferenciação de gênero, ele vai criar dois tipos de esporos, o esporo masculino e o esporo feminino. Eles visualmente são idênticos. E aí, só que quando esses esporos caem no ambiente, ou caem em algum ponto especial, né, em cima do próprio esporófito mesmo, esses esporos vão germinar. E ao germinarem, eles vão dar origem a gametófitos. Então, como os esporos têm diferença de gênero, os gametófitos que vão surgir deles também vão ter. Então, surgirão dois tipos de gametófitos. O gametófito masculino, que surgiu do esporo masculino, e o gametófito feminino, que surgiu do esporo feminino. Cada um desses gametófitos serão fases de vida sexuadas, ou seja, eles vão fabricar células com diferenciação sexual, com diferença de gênero. O gametófito masculino vai fabricar o gameta masculino. Então aqui você vai ter um tipo de gameta masculino ou o gameta feminino. Então, já que os gametófitos, o gametófito masculino fabrica só gametas masculinos, o gametófito feminino fabrica só gametas femininos. Esses gametas vão se juntar, vão se fundir. O gameta masculino normalmente ele é móvel, então ele vai se deslocar em direção ao feminino. E quando eles se encontram, ocorre a fecundação, que nós comentamos antes, e vai dar origem a um zigoto, vai dar origem a um embrião, a um novo ser vivo. No caso aqui das plantas, esse zigoto, esse embrião de uma célula, que depois vão se multiplicar, vai dar origem ao esporófito. Então, a combinação de gametas dá origem ao esporófito, que vai crescer e fabricar esporos. Cada um desses esporos, quando se soltarem do esporófito, darão origem a gametófitos. Então, essas duas fases de vida, esporófito e gametófito, elas estão ligadas. Uma dá origem à outra. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a falar de cada grupo vegetal, começando dos mais simples até os mais complexos. Vou apresentar esse ciclo, só que dentro da situação de cada grupo. Primeiro, as briófitas. Briófitas são as plantas mais simples que existem no nosso planeta. São os musgos, vamos dizer assim. Os musgos são os principais representantes das briófitas. No musgo, o que acontece? O corpinho da planta, o pequenininho, é o gametófito. Então, nos musgos, o gametófito é a fase dominante. É a fase que permanece. Então, quando você vê aquele tapetinho de musgo pequenininho, cada plantinha daquela é um gametófito, que pode ser masculino ou feminino. O gametófito masculino vai fabricar gametas masculinos, que são os anterozoides. O gametófito, deixa eu colocar aqui, mais fácil. O gametófito feminino vai fabricar oosferas, que são os gametas femininos. E aí, como os anterozoides se movimentam, né, eles nadam, eles vão nadar na água, né, no orvalho, no pouquinho de água que tiver ali no musgo, até encontrar a oosfera. Quando ocorre essa fusão, juntam-se os gametas, dá origem ao esporófito, que é uma fase passageira. O esporófito vai crescer em cima do gametófito,
e vai soltar os esporos no ambiente. Depois que ele solta os esporos, esse esporófito seca e morre, sobrando só o gametófito. Cada esporo, onde ele cair no chão, vai dar origem, cada esporo desse vai germinar e dar origem a novos gametófitos. E aí começa tudo de novo. Então a gente tem o gametófito como fase dominante nas briófitas, é o único grupo vegetal que tem essa característica de ter o gametófito como fase dominante, e o esporófito passageiro. Os gametas, no caso masculinos aqui das briófitas, eles têm a habilidade de nadar, então eles se movem sozinhos e procuram a oosfera, que é o gameta feminino. Então são plantas que dependem muito da água. Se o tempo estiver seco, se o ambiente onde elas estiver seco, elas não conseguem se reproduzir e morrem. Por isso que o musgo ele só surge, ele só aparece em locais mais úmidos. Ficou mais seco, você não encontra mais musgos. As pteridófitas são o segundo grupo, né, que eu estou apresentando, já é um grupo mais complexo de plantas que têm vasos condutores, são plantas que suportam uma redução na umidade do ambiente muito maior do que os musgos. Mas são plantas que também dependem da água para se reproduzir. Os gametas, que também se chamam anterozoides, eles também precisam nadar. Eles nadam em direção à atmosfera. Então, mesmo tendo uma estrutura física muito mais complexa, são plantas que dependem da água para se reproduzir. Então, elas acabam sendo menos comuns por conta disso. No caso das pteridófitas, das samambaias, aqui o exemplo é de uma samambaia, o esporófito, não está indicadinho aqui na figura, vou botar aqui de um exemplo. O esporófito é a fase dominante. Então a planta da samambaia mesmo é o esporófito. E aí na folha dela, de vez em quando, quem já viu samambaias, aparecem umas manchinhas marrons. Essas manchinhas marrons são fábricas de esporos. São esporângios que nós chamamos. E aí esses esporângios soltam os esporos no ambiente. Cada esporo, quando cai no chão, ele germina dando origem a um estrutura chamada de prótalo. O prótalo é o gametófito. Então, o esporo germina sempre dá origem ao gametófito. Ele tem um formatinho de coração, assim, bonitinho. E aí, no prótalo surgem os gametófitos masculinos e femininos. Então, nessa estrutura, vão surgir, a partir da germinação dos esporos, a fábrica de gametas masculinos, que é o anterozoide aqui. Tá aqui a bolinha com a setinha. E a fábrica da oosfera, que é o gameta feminino. Esses esporos, esses gametas vão se encontrar graças à água, né, que existe, que cobre esse prótalo, e aí o gameta masculino consegue nadar até o feminino. Quando ocorre a fecundação, de cima desse prótalo brota um novo esporófito e começa tudo de novo. Só que no caso, o prótalo ele some com o tempo, né, ele vai secando, diminuindo até não ficar mais aparente, e o que permanece é o esporófito. Então aqui, vou colocar o G de gametófito, é a fase que é passageiro, esse prótalo. O esporófito é a própria planta em si, é o que permanece. A partir dele, só fabrica-se mais esporos e começa tudo de novo. O terceiro grupo de vegetais é o grupo das gimnospermas, é o grupo dos pinheiros. São plantas que possuem sementes, ou seja, são plantas que não dependem da água para se reproduzir, tem um mecanismo mais complexo. Só que no caso dos pinheiros, eles não vão ter aquelas 6 partes que nós conhecemos, né, que nós normalmente conhecemos nas plantas, que é raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. São plantas que têm sementes, mas não têm flores. A reprodução ocorre em estruturas especiais chamadas de cones ou estróbilos. Aí no caso do pinheiro, o pinheiro também tem o esporófito como fase dominante. Então a árvore, né, o pinheiro em si é um esporófito. E em pontos especiais, né, nos galhos deles, nós chamamos esses pontos de gemas, ocorre a produção de um esporo e a germinação desse esporo
dando origem aos cones. Os cones serão os gametófitos. Aí, dependendo do pinheiro, ele pode ter cones só masculinos ou só femininos. Então, no caso dos pinheiros, é muito comum acontecer de ter uma árvore masculina e uma árvore feminina. Assim, uma árvore que só fabrica cones masculinos, né, só fabrica gametófitos masculinos, ou em outra árvore vão aparecer os gametófitos femininos. Na maioria dos pinheiros é assim, mas não é uma regra. Então existem espécies que vão ter na mesma árvore os dois tipos de gametófitos, desculpa. Aí os cones serão os gametófitos, aqui no caso é o gametófito masculino, aqui o gametófito feminino. O gametófito masculino, né, o cone masculino, vai fabricar o grão de pólen. No caso dos pinheiros, esse grão de pólen ele tem tipo umas asinhas mesmo, que ele vai ser transportado pelo vento. E aí esse cone masculino solta um montão de pólen no ar e o vento carrega esse pólen em todas as direções. Alguns deles vão acabar encontrando um gametófito feminino, né, um cone feminino em uma outra planta. E aí esse pólen vai fecundar a ovosfera que está lá dentro do cone feminino. Ao ocorrer a fecundação, surge no do gametófito feminino a semente. Então aqui nós temos uma semente de pinheiro. Dentro da semente você tem um embrião, ou seja, você tem um novo esporófito pronto para se desenvolver. Quando essa semente cai em um ponto, né, que tem o solo, que tenha condições para que ela germine, esse embrião cresce e se transforma num novo esporófito e começa tudo de novo. Aí no caso das gimnospermas, assim como nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante. Então a planta que nós conhecemos é o esporófito, é a fábrica de esporos. E dela vão surgir os gametófitos. O último grupo, o grupo das angiospermas, das plantas com flores, ou plantas completas, né? Aparece assim em vários lugares que a gente pesquisa. A ideia vai ser bem parecida com a das gimnospermas. Só que, no caso, temos a flor. Né? Então, nós temos uma estrutura especial que vai dar origem aos gametófitos, que vai dar origem à semente e vai proteger essa semente também, né? Dando origem ao fruto, e o fruto vai ajudar na dispersão também da semente. Então, ela tem uma parte a mais. A tarefa que era feita pelo cone lá nas gimnospermas, aqui vai ser feita pela flor e pelo fruto. A flor vai cuidar da parte de produção da semente, né, de juntar os gametas, e o fruto vai proteger e ajudar a espalhar essa semente para o ambiente. Então, de novo, nas angiospermas, o esporófito é a fase dominante, é a fase permanente, e em pontos especiais dele, ele vai fabricar esporos que vão germinar, dando origem aos gametófitos. No caso, esses esporos vão germinar em uma estrutura que nós chamamos de flor. Então a flor vai ter uma parte masculina, que vai ser aquela responsável por fabricar o grão de pólen. Então aqui ó, o estame, que é a parte masculina, é o gametófito masculino. E o estigma, o estilete, o ovário, né? O ovário, principalmente, é a parte mais importante, é o gametófito feminino, que vai fabricar o gameta feminino. Aí nas plantas com flores é muito variado. Algumas plantas utilizam o próprio pólen para poder fecundar seu óvulo, sua ovosfera. Outras exigem o pólen de outras plantas. Aí existe uma infinidade muito grande de polinizadores, né, de agentes que transportam o pólen. Nesse caso, nós temos insetos transportando o pólen, pode ser também o vento, pode ser a água da chuva, pode ser outros animais sem ser insetos, né, aves, mamíferos. A quantidade de polinizadores é muito variada, mas a ideia é alguém vai ajudar a transportar o pólen, a levar o pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra flor, para que esse gameta masculino, o grão de pólen, encontre o gameta feminino e ocorra a fecundação. Ocorrendo a fecundação, lá no interior da flor, você vai ter a produção da semente, que é o estrutura de proteção do embrião, e o fruto protege a semente. O fruto vai proteger essa semente e depois vai ajudar a dispersar, a espalhar essa semente.
né? Por isso que muitos frutos são saborosos, porque isso induz os animais a comerem esses frutos e com isso carregarem as sementes para longe. E a própria semente tem estruturas de nutritivas que vão atrair alguns animais para que comam essa semente e ajudem a levar o embrião para longe. E também para armazenar nutrientes para o embrião, para que ele utilize esses nutrientes enquanto ele germina. Então a semente caindo num lugar de uma condição, que tem uma condição favorável, o embrião vai se desenvolver, dando origem a um novo esporófito, a uma nova planta, que vai crescer e dar origem aos seus gametófitos, repetindo esse processo. Então, gente, nos 4 grupos vegetais, né, o angiosperma foi o último que eu mostrei, a gente tem a mesma ideia. O esporófito fabrica esporos, esses esporos vão dar origem a gametófitos. Os gametófitos fabricam gametas que vão se juntar, quando se juntam, formam um novo esporófito. E aí vai haver essa alternância de gerações, alternância de fases de vida. E em cada grupo vegetal você vai ter uma fase dominante. Nas briófitas os gametófitos são a fase dominante. Nos outros grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, você vai ter os esporófitos como fase dominante. E é isso, pessoal. A ideia do vídeo era explicar um pouquinho sobre esse tema. Espero que seja útil para vocês. Estou à disposição para ajudar em mais coisas. Né? Utilize nossos mecanismos de contato, plataforma Google Sala de Aula ou nosso grupo no Telegram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.